Então, beleza, pessoal. Continuando aí, então, com a Lei 8.112, nós vamos agora corrigir alguns exercícios da parte de que envolve o regime disciplinar. Vamos comigo, então, na tela aí, para que nós possamos fazer a leitura das questões. Olha o que diz o texto aí, ó. O chefe da Divisão de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal constatou que um dos policiais a ele subordinado atuava de forma parcial, fazendo a verificação cuidadosa de determinados veículos e permitindo que outros veículos, mesmo parados no posto rodoviário, fossem liberados sem mesmo apresentarem documentação. Assim sendo, o chefe da divisão tomou as providências cabíveis para a instauração da sindicância, que apurasse a possível transgressão do servidor. Tendo em vista a situação hipotética, julgue os itens abaixo. Então, com base no texto, o primeiro item diz assim: o policial rodoviário federal atuou em desconformidade com os princípios constitucionais da administração pública e praticou infração administrativa disciplinar. E aí, o item realmente está correto. Por que correto? Porque ele deixou de atuar de maneira o quê? Impessoal. Qual foi a infração administrativa que supostamente ele cometeu? Supostamente ele pode ter cometido aí, ó, uma infração que envolve até um crime de prevaricação. Supostamente ele pode ter também cometido uma infração que usou-se do cargo e benefício próprio ou de outrem. Seriam situações que possivelmente poderiam ter sido cometidas, ok? Então, questão de número 1 está correta. O item 2 diz assim: o chefe da divisão de fiscalização, sendo o superior hierárquico do referido policial, poderia ter aplicado de ofício a pena de advertência, desde que houvesse dado ao policial chance para que se apresentasse a sua defesa. E aí o item 2 está errado. Comentário do item 2. Por que o item 2 ficaria errado? O item 2 estaria errado porque a penalidade de advertência ou outra qualquer punição só pode ser aplicada garantindo ao infrator direito à ampla defesa e contraditório. Direito esse que estará garantido durante a apuração em processo disciplinar, seja ele sindicância, seja ele um PAD. Portanto, a autoridade, o policial, o chefe da divisão, ele mesmo sendo superior hierárquico, não poderia adotar tal penalidade, ainda que garantisse, aí ao referido policial apresentasse sua defesa, porque a punição só pode ser aplicada em processo disciplinar. Aí o item 3 diz assim: a punição administrativa do referido policial não afastaria a possibilidade de sua punição nos planos penal e civil com relação ao mesmo ato. Questão de número 3, verdadeira, correta. Por quê? O servidor público ele pode responder penal, administrativa e civilmente. Então não é porque ele foi punido na esfera administrativa que tal punição afastaria a punição nas demais esferas. Ou seja, ele pode então ter as punições cumulativas e as penas são independentes uma da outra. Vamos para o próximo item. O item 4 diz assim: durante o rito processual disciplinar, o policial rodoviário poderia, como medida cautelar, ser afastado do cargo a fim de não influenciar na apuração da irregularidade, por até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Prazo esse que não poderá, sob qualquer hipótese, ser prorrogado. O item 4 ele está errado por qual motivo? O afastamento preventivo pode ser adotado pela administração quando há riscos, quando há situações de risco para a lisura do processo. E o afastamento preventivo deve ser aplicado por até 60 dias sem prejuízo da remuneração, podendo ser prorrogado por igual período. Então, o item fica errado, porque pode sim prorrogar o afastamento preventivo. Item 5. Nos casos de denúncia sobre irregularidades, em que o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, o ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto.
Então, ó, item 5. O item está o quê? Verdadeiro. Se a denúncia, né, não então configurar irregularidade, não configurar ilícito penal, ela será arquivada por falta de objeto. Item 6. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda, nos casos de destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar, não podendo, nesses casos, o servidor ser punido através de sindicância. Correto, item correto. Esses casos aí, o artigo 147 da Lei 8.112 exige a instauração do PAD. Portanto, a sindicância pode sim ser um instrumento apuratório, mas de infrações mais leves, infrações em que a pena prevista venha a ser de advertência por escrito ou suspensão menor que 30 dias. Item 7. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Sendo assim, todas as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, inclusive as realizadas de forma anônima. E aí o item se torna errado por qual motivo? As denúncias deverão ser feitas junto à administração por escrito, contendo aí o nome e o endereço do denunciante. Portanto, as denúncias de forma anônima, essas denúncias não seriam então a denúncia em si, ela não seria o objeto para apuração. Pode sim a autoridade fazer uma investigação prévia e daí instaurar um processo para apurar a suposta infração. Então, porque as denúncias serão obrigatoriamente apuradas quando forem feitas por escrito, com nome e endereço do denunciante. Item 8. O item 8 diz assim: o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, sendo que nos casos de processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da publicação do ato que constituiu a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem. Questão de número 8, ela vai estar correta. Realmente, a sindicância tem um prazo para ser concluída em 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Já o PAD não. Prazo para a conclusão do inquérito, 60 mais 60. Então, a questão está o quê? Correta. Item 9. O processo disciplinar se desenvolve em duas fases: o inquérito administrativo e o julgamento. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha aqui na explicaçãozinha básica aqui no quadro, ó. Processo disciplinar é um instrumento de apuração que vai apurar supostas infrações. Processo disciplinar se divide em instauração, que significa abertura, se divide em inquérito administrativo e se divide em julgamento. Então, o processo se divide em 3 fases, sendo que o inquérito é subdividido: instrução, defesa e relatório. Tudo isso aqui deve ser concluído, ó. Sindicância, 30 mais 30, PAD, 60 mais 60. Então, o item 9 está errado. Por qual motivo? Volta comigo na tela. Ó, o item 9 aí, ó. Ele está errado porque não são 2 fases. São 3 fases, ok? Ok. Próxima questão diz assim, ó. Paulo é servidor público efetivo do Ministério da Justiça e toda vez que percebe que algum colega de trabalho está passando por problemas financeiros, empresta dinheiro cobrando uma taxa de juros abaixo do praticado no mercado financeiro. Assim tem ajudado alguns colegas e aumentado o seu capital. Diante da situação hipotética, julgue os itens a seguir
à luz da Lei 8.112. O item 10 diz assim: na situação acima citada, Paulo não poderá ser punido através de sindicância, devendo ser instaurado um processo disciplinar para apuração dos fatos. O item 10, ele vai estar correto por qual motivo? O item 10, ele está correto, sabe por quê? Porque o caso, em tese, cometido pelo Paulo, tem como pena prevista uma demissão, pois isso aí é praticar usura sobre todas as formas. Então, neste caso, como a situação aí prevê, em tese, uma penalidade de demissão, o instrumento apuratório não pode ser a sindicância. O instrumento a ser utilizado para a apuração tem que ser obrigatoriamente o PAD. Então, questão 10, errada. Questão de número 11. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, devendo os autos da sindicância serem peça informativa de instrução no processo disciplinar, nos casos em que da sindicância resultar a abertura de processo administrativo disciplinar, PAD. Esse item está o quê? Corretíssimo. É assim mesmo que o legislador estabelece. Então, questão 11, correta. 12. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas. Questão de número 12 está correta, mas vale a pena salientar a súmula número 5 do STF, que diz que durante o processo disciplinar não é necessário a presença de um advogado. Então, o servidor mesmo pode fazer a sua defesa. Se você quiser anotar do ladinho aí, põe aí também, súmula número 5 do STF. Mas a questão número 12 está correta. Isso aí tudo faz parte da ampla defesa do contraditório. Questão de número 13. Considerando o texto, durante o inquérito administrativo, Paulo e as testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, sendo o depoimento oral e reduzido a termo ou entregue por escrito a critério da comissão. Segundo a Lei 8.112, o depoente, ao prestar depoimento, fará isso de forma oral, sendo o seu depoimento reduzido a termo, um termo de declaração, mas a lei não prevê a possibilidade da entrega por escrito do depoimento, ainda que esse seria um critério a ser utilizado pela comissão. Então a questão de número 13 está errada, porque não tem essa entrega por escrito de depoimento em processo disciplinar. Ok? Questão de número 14. Durante a fase de inquérito administrativo, as testemunhas serão ouvidas separadamente, devendo Paulo ser inquirido após a conclusão da inquirição de todas as testemunhas. Verdadeiro, corretíssimo. O depoente sempre será o último a depor. Melhor, o acusado sempre será o último a depor. Ok? Item 15. De acordo com o regime jurídico dos servidores civis da União, após a tipificação da infração disciplinar, o servidor acusado será indiciado por meio de mandado de citação, expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo improrrogável de 10 dias. Logo após a comissão indiciar o servidor, ele realmente tem um prazo de 10 dias para que ele possa apresentar sua defesa por escrito. Entretanto, esse prazo não é improrrogável. Então, a última frase aí, prazo improrrogável, deixaria a questão 15 errada, porque esse prazo pode sim ser prorrogado. Ele pode ser prorrogado de que maneira? Ele pode ser prorrogado, quando as circunstâncias exigirem. A contagem pode ser feita em dobro. E também nós temos os casos também em que a indiciação é feita por edital. Sendo a indiciação feita por edital, aí o prazo para a defesa
passará a ser de 15 dias. E se porventura nós tivermos mais de um indiciado no mesmo processo, o prazo então será de 20 dias. Ok? Ok. Vamos em frente. Questão de número 16. Considerando o texto, caso Paulo, quando da indiciação estivesse em lugar incerto e não sabido, seria ele citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar a defesa no prazo de 15 dias a partir da última publicação do edital. E aí, você marcaria o que nesse item aí? Esse item está corretíssimo, ok? Correto. É isso mesmo que estabelece o legislador. Questão de número 17. Apreciada a defesa do servidor indiciado, a comissão terá um prazo de 20 dias para elaborar o relatório minucioso e conclusivo, resumindo as peças principais do processo, devendo remetê-lo à autoridade que determinou a instauração para o julgamento. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha aqui no quadro aqui, ó. A comissão, na verdade, que cuida do processo, ela cuida da parte do inquérito administrativo, que deve ser concluído nesses prazos aqui, ó. Então não existe um prazo de 20 dias para você fazer relatório. 20 dias é até um prazo citado, mas é para julgar o processo e não para elaborar relatório. Motivo pelo qual, então, a questão ficou o quê? Errada. Vamos voltar para a questão 18. A autoridade competente julgará o processo no prazo de 20 dias, acatando o relatório da comissão, salvo quando o relatório contrariar as provas dos autos, sendo que o não julgamento no prazo previsto resulta nulidade do processo. Esse prazo aí nós acabamos de citar. Realmente, o prazo é de 20 dias. Entretanto, se o processo não for julgado em 20 dias, isso não resulta a nulidade, o que então deixaria o item errado. Então, resulta a nulidade do processo? Errado. Está aí o erro da questão. Ok? Próximo item. Questão 19. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos, cabendo o ônus da prova ao requerente. Corretíssima questão. Então, a revisão do processo pode ocorrer realmente a qualquer tempo, a pedido do servidor ou de ofício. Mas, para isso, temos que ter fatos o quê? Novos. Fatos que não haviam sido apurados no processo originário. Questão de número 20. Nos casos de revisão de processo, a comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos, sendo de 20 dias o prazo para julgamento, podendo da revisão do processo ser agravada a penalidade. O item está errado por qual motivo? Da revisão do processo não se agrava a penalidade, segundo a Lei 8.112. Então, isso aí, a última frase, deixaria o item o quê? Errado. Próxima questão. Julgue os itens abaixo em relação ao regime disciplinar. Item 21. Considere a seguinte situação hipotética. Carlos é servidor estável e for até o banco, no horário de expediente, fazer um saque em sua conta corrente, no intuito de pagar algumas contas atrasadas. Sabe-se ainda que seu chefe imediato não havia autorizado tal ausência. Nessa situação, Carlos cometeu uma infração prevista no regime disciplinar dos servidores públicos, a qual sujeito mesmo a penalidade de advertência por escrito. O item está o quê? Correto. O artigo 117 estabelece que o servidor somente poderá se ausentar do local de trabalho com autorização da sua chefia o quê? Imediata. Ok? Questão de número 22. Considere a seguinte situação hipotética. Márcia é servidora do Ministério da Fazenda
e, em virtude do acúmulo de serviço, decidiu levar o computador ao qual trabalha para a sua residência, para que pudesse concluir os relatórios mensais. Nesse caso, Márcia não teria cometido nenhum ato ilícito, se a autoridade competente tivesse anuência do fato. Correto. Uma vez autorizado pela chefia imediata, o servidor poderá sim retirar do órgão equipamentos da repartição, salvo autorização da sua chefia o quê? Imediata. Vamos para a questão de número 23. Ao servidor que opor resistência injustificada ao andamento de processo, bem como ao que recusar fé a documentos públicos, será aplicada advertência verbal, sendo que nos casos de reincidência no prazo de 3 anos, será aplicada a penalidade de suspensão de até 90 dias. A questão está errada por qual motivo? A lei não prevê a possibilidade para o servidor público federal de uma advertência verbal. A lei prevê a possibilidade de uma advertência o quê? Por escrito. A reincidência pode sim resultar numa pena de suspensão. Então, o erro da questão é apenas falar que a advertência é verbal, porque ela só existe o quê? Por escrito. Questão 24. Será punido com suspensão de 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Olha aí, ó. Essa questão de número 24 ela está errada por qual motivo? É o prazo. Nesse caso, o servidor não será suspenso por 15 dias, pois a suspensão aqui é até 15 dias e cessa os efeitos cumprida a determinação. Então, o erro é falar que ele é punido com 15 dias, mas não é 15, é de até 15 dias. Questão de número 25. Ana Lúcia, após ser promovida em seu cargo, fica mais bonito o texto aí, né? Ó, Ana Lúcia, após ser promovida em seu cargo, decidiu mudar de residência, sendo assim adquiriu um novo apartamento de 4 quartos. No dia da mudança, como não havia expediente, Tiago, seu subordinado, decidiu ajudá-la. Sendo assim, julgue os itens abaixo, conforme o regime jurídico dos servidores públicos. Ok, questão 25. Nessa situação, Ana Lúcia estaria sujeita à penalidade de demissão, uma vez que utilizou-se de pessoal em atividades particulares. Nessa situação, não estaria sujeita. Por quê? Então a questão está errada. Errada. Por que ela não estaria sujeita? Uma, que o Tiago decidiu ajudá-la. Outra, não havia expediente no dia. Então ele poderia desempenhar essa atividade sem configurar que foi a Ana Lúcia que utilizou o pessoal ou recursos materiais da repartição, né, para serviços particulares. Questão 26. Caso a mudança tivesse sido feita por caminhão da repartição, a qual a servidora pertence, Ana Lúcia estaria sujeita à penalidade de demissão. Verdadeiro. Ela estaria sujeita à penalidade de demissão se ela tivesse te utilizado de equipamentos ou pessoal do órgão em serviços particulares. Vamos para o próximo item. O servidor que se utilizar de pessoal ou recursos da repartição em serviços ou atividades particulares estará sujeito à penalidade de demissão, sendo nesse caso vedada nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Nesse caso especificamente, a lei não veda a nova investidura num prazo de 5 anos. Se o servidor fosse demitido, por exemplo, por esse motivo, ele poderia fazer um novo concurso, ser nomeado até 5, 6, 3, 4, 2 meses depois, ou seja, de imediato. Não há essa restrição legal.
próxima questão diz: Antônio exerce o cargo de diretor-geral de um determinado órgão. Sua secretária, Daniela, nunca esquece as datas relevantes que ocorrem na vida de seu chefe, tais como aniversário, dia que entrou no serviço público e outras. Assim, é comum que ela prepare uma festinha com doces, salgados, bolo, bala, balões, e seu chefe é aplaudido diante dos demais colegas. Assim sendo, julgue os itens a seguir à luz da Lei 8.112. Aí o nome da mulher aí, ó, chama Daniela Isabel. Não sei se você percebeu. Ó. Na questão 28 diz assim, ó, Isabel, porque lá em cima não falou que é a secretária Daniela, mas é a mesma coisa, viu? O nome dela é Daniela Isabel. Não se preocupa não, você que está em casa aí. Daniela Isabel estaria sujeita à penalidade de advertência, uma vez que é proibido ao servidor público promover manifestação de apreço no recinto da repartição. A questão está corretíssima. Realmente, ela estaria sujeita à penalidade de advertência. É um caso que a lei prevê advertência por escrito, manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Artigo 117. Próximo item. Caso Antônio, em uma dessas comemorações, coagisse seus subordinados a filiarem-se a qualquer partido político ou associação sindical, estaria ele sujeito à penalidade de suspensão de até 90 dias. Aí nós temos um erro na questão. Qual é o erro da questão? Nesse caso, em tela, o Antônio não estaria sujeito à suspensão, mas ele estaria sujeito, nesse caso, em tela, a ser apenas o quê? Advertido por escrito. Questão de número 30. O servidor público não estará obrigado a cumprir ordens superiores que forem manifestamente ilegais. E aí a questão, o servidor público não estará obrigado? Corretamente. Tá? O servidor público tem como dever cumprir as ordens do seu chefe, salvo se elas forem manifestamente o quê? Ilegais. 30, correto. Questão 31. É cabível a aplicação da pena de demissão ao servidor que receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie. É corretíssimo. É cabível a pena de demissão? Sim. O artigo 117 também prevê a demissão para casos como esse. Próximo item. O servidor público é proibido de ausentar-se do serviço sem prévia autorização do chefe imediato. O servidor só pode se ausentar do local de trabalho se a chefia imediata o quê? Autorizar. Então, questão 32 está correta. Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim, ó, é proibido ao servidor retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da sua repartição. É proibido. Correto. Questão 34. O rito sumário do processo administrativo disciplinar aplica-se apenas à apuração das irregularidades de acumulação ilícita de cargos públicos, abandono do cargo e inassiduidade habitual. O rito sumário é aplicado exatamente nesses casos aí. A questão está correta e um comentário. O rito sumário é aplicado por um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Próximo item. É cabível a aplicação de pena de demissão a servidor que atue de forma decidiosa, isto é, que apresente conduta negligente de maneira reiterada. A decídia é exatamente isso aí, ó. Então, a lei prevê demissão. Questão 36. O servidor público estável apenas perderá o cargo em razão de decisão judicial. Apenas não. Ele também pode perder o cargo em processo administrativo que assegure a ele ampla defesa, ou até mesmo ele pode perder o cargo nos casos em que a administração estiver gastando mais com o pessoal do que a receita líquida. Próxima questão para a gente fechar nossa listinha. Quanto à responsabilidade dos servidores públicos, é correto afirmar que a decisão penal absolutória repercute no âmbito da administração apenas se reconhecer a inexistência do fato atribuído ao autor
ou quando expressamente excluiu o servidor da condição de autor do fato. Então, olha só, o servidor público ele responde penal, administrativamente e civilmente. Mas o servidor que é absolvido penalmente, né, por negativa de fato ou de autoria, esse servidor ele tem a punição administrativa e civil afastada, podendo inclusive ser reintegrado ao cargo. Essa questão está o quê? Correta. E aí, vamos torcer para que as nossas questões que nós corrigimos também seja cobrada nas suas provas. E aí, para você, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.